Olá, primeira série! Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre reflexão da luz, ok? E aí, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre uma forma especial de reflexão, que é sobre espelhos planos, ok? Essa é a segunda parte do capítulo B2. A primeira aula foi sobre os princípios, aí, sobre as leis da reflexão, alguns conceitos importantes. Então, se vocês não viram a aula, voltem e assistam a aula anterior a essa, ok? Para que vocês não fiquem perdidos com os conceitos que eu vou falar aqui hoje, porque nessa aula de hoje a gente vai precisar dos conceitos que a gente viu na última aula, tá bom? Então, olha só, para a gente começar, vamos primeiro definir o que a gente chama de espelho plano na física, ok? Para a física, a gente vai falar de espelho plano toda vez que eu tiver uma superfície lisa e plana, óbvio, que reflete a luz de forma especular, ou seja, qualquer superfície plana que forma uma imagem nítida de algum objeto. Aqui a gente tem dois exemplos onde isso acontece. No primeiro, um espelho, que a gente, provavelmente todo mundo tem um espelho desse em casa. E a segunda imagem é um rio com água bem tranquila e de forma que forma a imagem ali da montanha na superfície da água, ok? Então, todas as duas superfícies aqui são consideradas como espelhos planos. E aí, para a gente começar aqui, a gente vai falar sobre a formação de imagem nesses espelhos. Como é que acontece essa formação, como é que as imagens são formadas. Então, olha só, para a gente começar, vamos falar sobre a minha representação gráfica de um espelho. A gente faz a representação gráfica do espelho, gente, sempre com esses tracinhos aqui. E esses tracinhos, eles estão aqui para me mostrar que essa daqui é a parte de trás do meu espelho, ok? Então, isso significa que o meu objeto vai estar do lado de cá e os raios incidentes vão incidir e serem refletidos por esse lado do meu espelho. E aí, então, olha só, para a gente começar, a gente vai falar primeiro sobre um objeto pontual. Lembrando que um objeto pontual é um objeto que as dimensões dele são muito pequenas, ok? E aí, então, olha só, a gente tem primeiro aqui um raio que incide no meu espelho e sofre reflexão. Lembrando que esse raio amarelo, ele vai sofrer reflexão seguindo as leis da reflexão, que fala que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido estão no mesmo plano e que o ângulo que o raio incidente forma com a normal é o mesmo ângulo que o raio refletido forma com a minha normal, ok? Então, só que para a gente determinar a posição em que a imagem vai ser formada, eu preciso de pelo menos dois raios. Então, a gente vai desenhar um outro raio que saia do meu objeto, ou que seja refletido pelo meu objeto ali, incida no meu espelho e sofra reflexão. E aí a gente tem aqui esse raio vermelho para mostrar esse fenômeno, ok? E aí, olha só, o que acontece? Esses dois raios refletidos aqui, o vermelho e o amarelo, eles são raios divergentes. Isso significa que eles não vão se encontrar. Porém, se a gente desenhar o prolongamento desses raios ali, para trás do meu espelho, a gente percebe que esses raios eles se encontram em um ponto e ali naquele ponto vai ser onde vai ser formada a imagem do meu objeto. Então, a imagem aqui, ela é determinada, né, através do prolongamento desses raios refletidos. Ok? E uma coisa que é importante, vamos falar aqui, depois eu falo dessas características aí. Para um objeto extenso, gente, eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Só que em vez de eu desenhar um único ponto, eu vou fazer o quê? Se for um objeto como, por exemplo, essa vela que a gente está vendo aqui, eu consigo, se eu conseguir determinar em que ponto a minha imagem vai ser formada, é fácil eu desenhar o resto da minha imagem, certo? Então, olha só, por exemplo aqui, vamos escolher a chama da minha vela como sendo o ponto de onde os meus raios de luz estão saindo. Vou de novo desenhar pelo menos dois raios que incidam sobre o meu espelho e sofram reflexão, ok? Seguindo lá as leis da reflexão, como a gente viu.
E depois eu vou desenhar o prolongamento desses raios para a parte de trás do meu espelho, ok? E aí eu consigo ali representar a posição onde vai ser formada a imagem da minha vela, ok? E aí a gente consegue ver na imagem também que a pessoa que está ali posicionada nesse ponto aqui, ela, em frente ao espelho, né, ela vai enxergar a imagem porque os raios ali que são refletidos chegam até os olhos dessa pessoa. A questão é que ela enxerga essa vela como se ela tivesse no ponto C aqui, como se os raios de luz estivessem saindo desse ponto. Só que, como a gente está vendo aqui, não é isso que acontece. E é justamente por isso que essa imagem é chamada de uma imagem virtual. A gente tem a sensação de que a imagem está ali naquele ponto, de que a luz está saindo daquele ponto, onde a imagem está sendo formada, apesar de a luz não estar saindo de lá. Então, por isso que a gente fala que aqui a gente tem uma formação de uma imagem virtual. Ela é feita, né? Ela é formada pelo prolongamento dos meus raios refletidos. Quando a gente for ver outros tipos de espelho nas próximas aulas, a gente vai ver que existem outros tipos de espelho que formam uma imagem real do meu objeto. E aí a gente vai ver as características de cada uma delas, ok? E aí, gente, para mim poder determinar como vai ficar a imagem de um objeto que não seja tão simples como uma vela ou como um ponto, por exemplo, eu posso fazer essa análise aí, né, dos raios para cada ponto do meu objeto, igual está sendo mostrado aqui nessa figura, ok? E aí, olha só, a gente já falou sobre isso daqui, formação de imagem, e agora a gente vai falar sobre as características dessa imagem, ok? Então, olha só, a imagem obtida por um espelho plano, ela vai sempre ter algumas características que vão ser sempre as mesmas, independente de da posição do meu objeto e tudo mais. Então, a primeira característica importante é que a minha imagem ela é virtual, ou seja, ela parece estar sendo formada dentro do meu espelho, ok? Ela é direta, ok? Eu não tenho, a minha imagem ela é formada na mesma direção do meu objeto e tem o mesmo tamanho que o meu objeto também, ok? No espelho plano, e outra característica bem importante aqui é que a distância que o meu objeto está do espelho vai ser igual à distância que a minha imagem vai ser formada do meu espelho. Então, por exemplo, se eu tiver a 1 metro de um espelho me olhando para o espelho, a minha imagem dentro do espelho vai ser formada a 1 metro do meu espelho também, ok? E aí, uma última característica aqui é uma coisa que provavelmente vocês já perceberam aí no dia a dia de vocês. É que a imagem, ela é formada, a imagem formada do meu objeto, ela é simétrica ao objeto. Ou seja, quando um espelho é colocado na posição vertical, na minha frente, a imagem formada ela vai ser invertida em relação aos lados direito e esquerdo. Ok? Então, é por isso que quando eu me olho no espelho e eu levanto a minha mão direita, a imagem, ela levanta a mão esquerda, por causa dessa questão da simetria da formação de imagens aí, ok? Já quando o meu espelho, ele é colocado na horizontal, por exemplo, no teto ou no chão, eu não tenho essa inversão de esquerda a direita. Nesse caso, eu vou ter uma inversão em que a minha imagem vai ser formada de ponta cabeça, igual a gente está vendo aqui na imagem dessa cidade sendo formada no Rio, ok? Eu não tenho uma inversão de esquerda a direita, mas eu tenho uma inversão aqui de que a minha imagem está de cabeça para baixo, ok? E aí, eu coloquei aqui vários exemplos de objetos com as suas respectivas imagens, ok? E uma aplicação bem prática disso, que a gente vê muito, é que nos carros de emergência, de ambulância, bombeiro, o nome na frente do meu carro, ele vai estar sempre escrito, gente, com essa inversão aqui, ó. Ela vai estar escrito de forma simétrica com a minha palavra, como ela deveria ser escrita. Isso acontece, gente, porque se o motorista que está dirigindo, ele vê
esse carro de emergência pelo retrovisor, ele vai conseguir identificar que o que está escrito ali é a palavra ambulância e ver que aquele carro é um carro de emergência, ok? Então, isso é feito para facilitar essa leitura aí pelos motoristas quando eles olham esse carro pelo espelho retrovisor do carro, ok? Outra coisa que nós vamos ver é sobre o movimento que eu tenho ali, que acontece quando o meu objeto ele se movimenta em relação ao meu espelho, ok? Então, olha só, como a gente viu, a distância da minha imagem no meu espelho é igual à distância que o objeto está do meu espelho, certo? E aí, a gente consegue perceber, então, que a distância entre meu objeto e a minha imagem vai ser sempre 2 vezes a distância que meu objeto está do espelho, né? Isso acho que é bem óbvio, mesmo a gente olhando aqui para a imagem, a gente consegue perceber essa questão. Por que eu estou falando disso? Por que é importante? Vamos pensar aqui que eu estou andando em direção ao meu espelho, ok? Ao espelho. O que acontece? Se eu estou me aproximando do meu espelho, significa que a minha imagem também está se aproximando do meu espelho. E a distância, essa distância aí, que eu estou do espelho, que a imagem está do espelho, ela vai diminuindo de forma a uma mesma taxa. Isso significa o quê, gente? Que a minha velocidade em relação ao espelho é igual à velocidade da imagem em relação ao espelho. Então, se eu me aproximo com uma velocidade v, minha imagem se aproxima do espelho com uma velocidade v também. Lembrando que aqui eu estou colocando o meu espelho como referencial, ok? Isso também vale, gente, para quando a gente está se afastando do espelho, tá ok? Então, se eu me afasto do meu espelho com uma velocidade v, a minha imagem se afasta do espelho também com a mesma velocidade v. E aí, quando a gente muda o referencial, a gente vai começar a analisar aqui agora a velocidade da minha imagem em relação à velocidade do objeto, a gente consegue perceber que esses objetos eles estão se movimentando na mesma direção, ok? Porém, com sentidos contrários. E aí, nesse caso, a velocidade da minha imagem em relação ao meu objeto vai ser 2 vezes a velocidade do meu objeto, ok? Então, por isso que quando a gente anda em direção ao espelho, a gente tem essa sensação de que a imagem está se aproximando da gente com uma velocidade maior do que ela realmente está, por causa desse referencial que a gente tem aí em relação ao objeto e à imagem. Ok? E aí, como a gente já estudou mais lá no início do ano, o movimento ele sempre depende de um determinado referencial. Essa mesma análise, essas mesmas características que a gente viu, elas também são válidas para o caso em que o meu espelho está se movimentando, ok? Meu objeto parado e eu tenho um espelho se movimentando em relação ao objeto. Eu vou ter essas mesmas características, ok? Então, agora a gente vai falar sobre o campo visual. O que é o campo visual de um espelho, gente? Vai ser a região do espaço em que meu objeto pode ser visto por um observador. Então, a gente chama de campo visual todos aqueles objetos que a gente consegue observar quando a gente está de frente a um espelho, ok? Então, aqui, olha só, eu tenho um exemplo que eu tenho aqui, ó, uma pessoa, ok? Em frente a um espelho. Toda essa região aqui que a gente está vendo, esse arco aqui, é o que a gente chama de campo visual. É essa a região em que eu vou ver a imagem sendo formada dentro do meu espelho, ok? E aí uma outra coisa que é importante, que é bom a gente observar, é que o campo visual, ele depende da distância que eu estou do meu espelho. Então, quanto mais próxima eu tiver do meu espelho, maior vai ser o campo visual que eu vou ter ali em relação àquele espelho, ok? Então, se eu estou, por exemplo, a 1 metro do meu espelho, eu consigo ver alguns objetos que estão atrás de mim. Se eu me aproximo
do meu espelho, eu consigo ver uma quantidade maior de objetos, porque o meu campo visual, ele abre, ok? Igual a gente está vendo aqui, olha só. Sempre que eu me aproximo do meu espelho, ó, aqui, o meu campo visual, formado pelas setinhas vermelhas, é maior do que o campo visual formado pelas setinhas verdes aqui, ok? E aí, a gente vai ver duas formas que a gente tem de determinar o campo visual de um espelho em relação a um determinado objeto A. Primeiro, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Eu tenho meu objeto A, que eu quero determinar o campo visual dele, ou seja, eu quero determinar em quais posições, em quais pontos o meu observador tem que estar para conseguir ver a imagem desse objeto A sendo formada por esse espelho em azul aqui, ok? E aí, olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é traçar uma linha perpendicular à posição do meu espelho. Então, aqui, olha só, meu espelho está aqui, eu vou desenhar uma linha perpendicular a essa região do meu espelho, onde ele está aqui, ok? E aí eu vou desenhar aqui aonde ficaria a minha imagem do meu ponto A. Lembrando que a distância que o ponto A está aqui, ó, da linha do meu espelho, tem que ser igual à distância que a minha imagem está também da linha do meu espelho, ok? E aí depois a gente vai traçar duas retas que saiam da posição onde a minha imagem está sendo formada e passem pelos extremos do meu espelho. E aí, com isso, eu consigo determinar o campo visual, ou seja, eu consigo determinar a região que o meu observador vai estar para conseguir enxergar esse objeto A. Então, nessa imagem que a gente está vendo aqui, por exemplo, olha só, o Breno, que é o observador que está aqui na minha região do meu campo visual, ele consegue ver a imagem de A sendo formada. Porém, o Leandro, apesar de ele estar mais próximo do meu objeto, ele não consegue ver essa imagem sendo formada, porque ele não está dentro do campo visual para aquele objeto, ok? Outra coisa, outro referencial que a gente vai tomar agora é para determinar o campo visual de um espelho em relação a um observador. Então, olha só, a gente tem aqui o meu observador, sendo representado por esse olhinho aqui, ok? E aí, olha só, a gente vai traçar duas linhas que ligam os olhos do meu observador até os extremos do meu espelho, ok? Essas linhas, elas vão representar os raios que são refletidos ali naqueles pontos. Então, e aí, agora o que a gente vai fazer? Lembrando lá do princípio da reversibilidade dos raios de luz, a gente sabe que um raio que incidir nessa direção aqui vai sofrer reflexão nessa direção. Então, a gente vai desenhar aqui, nesse caso, esses raios ali incidentes e refletidos de forma como a gente está vendo na figura. Ok? E aí, o campo visual vai ser essa região compreendida entre esses raios incidentes que a gente está vendo aqui. Entre esse raio, que está incidindo na extremidade do meu espelho e indo até os olhos do meu observador, e esse segundo raio que incide na outra extremidade e é refletido em direção aos olhos do meu observador. Então, toda essa região aqui, gente, é o que a gente chama de campo visual em relação ao meu observador. Então, tudo que tiver dentro desse campo visual, o meu observador vai conseguir ver. Então, para essa imagem, a gente consegue perceber que o observador ele vai conseguir ver os objetos que estão em A e no ponto A e no ponto B, porque vão ter raios de luz que vão sair desses objetos, incidir nos espelhos e serem refletidos para os olhos do meu observador, porém ele não vai conseguir ver o objeto, a imagem, né, de um objeto no ponto C. Claro que se ele olhar diretamente para o ponto C, ele vai conseguir ver, mas ele não consegue ver a imagem desse objeto sendo formada por esse espelho nessa posição. Ok? E aí, essas características a gente consegue determinar também duas coisas interessantes sobre o espelho. Eu consigo determinar qual é o tamanho mínimo que um espelho tem que ter e a que altura do chão esse espelho precisa estar para que eu consiga ver
a minha imagem completa sendo formada por aquele espelho. Igual a gente está vendo aqui, olha só. Essa moça está aqui na frente do espelho e aí ela consegue ver toda a imagem dela sendo formada por esse espelho. E aí a gente vai ver aqui como é que eu faço para determinar qual é o tamanho que esse espelho tem que ter e a que altura ele vai estar do chão, ok? Então, olha só, o tamanho mínimo a gente vai determinar usando por semelhança de triângulo, gente. Olha só, eu tenho dois triângulos aqui, o triângulo GEC, que é esse daqui, e o triângulo FEB, que é esse triângulo maior. E aí, olha só, como esses dois triângulos têm esse ângulo aqui em comum, o que acontece? Eu posso falar que esses dois triângulos são triângulos semelhantes. E aí, então, eu vou fazer aqui por semelhança de triângulo, olha só. A altura do triângulo menor, Dzinho, ok? Está para o tamanho da base desse triângulo menor, X. Assim como a altura do triângulo maior, que vai ser 2D, né? Já que o meu objeto está a uma distância D, a minha imagem vai estar também a uma distância D. Então, o meu triângulo maior vai ter uma distância 2D. Então, assim como a altura do triângulo maior está para a base do triângulo maior aqui. E aí, lembrando, gente, que esse Hzão aqui, ele vai ser igual ao meu Hzinho, já que minha imagem tem o mesmo tamanho do meu objeto. E aí, multiplicando cruzado aqui, olha só, a gente chega à conclusão de que 2D vezes X vai ser igual a H vezes D, certo? E aí, olha só, esse 2D está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar aqui que X é igual a HD sobre 2D. E aí, eu corto D com D, me sobra que o tamanho X do meu espelho tem que ser pelo menos metade da minha altura para que eu consiga ver a minha imagem toda sendo formada naquele espelho. E aí, outra coisa que eu preciso fazer é determinar a que altura que esse espelho precisa estar, porque isso também vai influenciar para saber se eu consigo ou não ver toda a minha imagem sendo formada ali, ok? E aí, aqui a gente vai fazer de novo semelhança de triângulo, mas agora, semelhança entre dois triângulos diferentes, que é o triângulo BEA, esse triângulo retângulo maior, e o triângulo BCD, que é esse triângulozinho menor aqui. E a gente faz da mesma forma que a gente fez anteriormente, ó. Y está para D, ok? Assim como Hzinho está para 2D. E aí aqui, multiplicando cruzado, de novo, eu chego na relação de que meu espelho ele precisa estar a uma altura que vai ser também igual a metade da altura da pessoa que está querendo se observar naquele espelho ali, ok? E aí agora a gente vai falar sobre jogo de espelhos. Gente, a numeração aqui está errada, mas ignorem isso, ok? Lá na apostila de vocês, essa numeração aqui é outra, mas o título é exatamente esse que tem na apostila de vocês para vocês acompanharem, ok? E aí, então, gente, a gente vai falar de jogo de espelhos ou de associação de espelhos quando a gente tem um encontro de dois espelhos planos colocados um do lado do outro se encontrando, ok? Então, por exemplo, igual a gente está vendo aqui, olha só. Eu tenho dois espelhos planos, um de frente para o outro, formando um determinado ângulo aqui entre eles. E aí, nessas situações, a gente consegue observar que tem a formação de várias imagens. E isso acontece porque o espelho, além de formar a imagem do objeto em si aqui, ele também vai formar imagem das imagens refletidas pelo espelho. Vamos entender isso. Então, olha só. Aqui nessa figura, a gente tem isso ilustrado. Ó, a imagem 1, essa imagem aqui, ela é formada pelo espelho 1 do meu objeto. Da mesma forma que a imagem 2 aqui, ela vai ser formada pelo espelho 2 do meu objeto. Só que o que acontece, gente? Quando eu tenho os espelhos colocados um de frente para o outro, essa imagem 1 aqui,
ela vai servir de objeto para esse espelho 2. Então, o espelho 2, além de formar a imagem 1, ele forma uma segunda imagem que é formada a partir da imagem desse espelho. E aí, por isso que nesse caso, a gente vai ter aí a formação de diversas imagens. E a quantidade de imagens que eu tenho formada vai depender do ângulo entre os meus espelhos. E aí, eu tenho uma relação matemática que expressa isso, que é o seguinte. N, que é o número de imagens formadas, vai ser igual a 360 graus, dividido por θ, onde θ é o ângulo entre os meus espelhos, ok? Menos 1. Então, por exemplo, para um ângulo de 90 graus, os espelhos formam 3 imagens, ok? Já que 360 dividido por 90 vai dar 4, menos 1, 3 imagens. Para um ângulo de 60 graus, a gente vai ter 360 dividido por 60, vai dar 6, menos 1, a gente tem 5 imagens sendo formadas, ok? E aí, dependendo do ângulo que eu tenho entre os meus espelhos, esse número aqui, ele não vai ser um número inteiro, certo? Isso pode me dar um número não inteiro, como 3,5, 4,9. E aí aqui, gente, para a gente determinar um número de imagens, a gente vai sempre arredondar esse número para baixo. Então, se no meu resultado ali deu que n é 3,5, eu vou ter a formação de 3 imagens. Se deu no meu resultado que eu tenho a formação que meu n deu 4,9, eu vou ter a formação de 4 imagens apenas, ok? Então, eu vou sempre arredondar esse número para baixo. Eu coloquei aqui nos slides 3 exemplos para vocês fazerem, ok? Eu vou deixar vocês tentarem fazer. A resolução deles está aqui. E aí, depois que vocês tentarem fazer, mas realmente tentem fazer, ok, pessoal? E aí, eu vou fazer a correção na nossa próxima videoaula, tá bom? Então, ó, o primeiro exemplo é esse. O segundo é esse daqui, que fala sobre campo visual de um espelho, ok? O próximo é sobre formação de imagem. Nesse daqui eu vou dar uma dica que vocês vão usar semelhança de triângulos, ok? Então, tentem analisar aqui, tentem ver quais são as imagens, quais são os triângulos que são formados, tá bom? E por último, tem esse daqui que também é sobre formação de imagens. Então, tentem fazer esses exemplos. Se vocês não conseguirem, deem uma olhada na resolução, que na próxima videoaula eu vou fazer a correção, tá bom? Então, tchauzinho para vocês, gente. No roteiro de estudo, tem exercícios para vocês fazerem, então estudem e até a nossa próxima aula. Tchauzinho!